Mas a misericórdia de Deus e a nossa misericórdia para com o próximo é um pouco diferente. Porque Deus é misericordioso porque Ele é todo bondade, Ele é nosso Pai. E nós somos misericordiosos com os outros porque nós também somos falhos. E podemos ser tão piores do que qualquer um. Simples assim. Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos. Tudo bem com vocês? Hoje, nesse quarto vídeo do Tratado da Verdadeira Tentação, vamos falar de práticas do nosso dia a dia, no sentido de perceber as tentações e resisti-las em nossas vidas. É uma receita de bolo? Não é. A melhor solução para as tentações na nossa vida, se eu puder resumir esse vídeo, é a confissão. O ato de contrição, primeiramente, é claro, né, de você perceber o erro, perceber o pecado e mesmo a tentação, e colocá-la diante de um sacerdote e conversá-la com seu diretor espiritual. Esse é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Sempre caminhando com a Santa Igreja. É sempre o melhor caminho, tá bom? Mas tem alguns toques consagrados a Jesus pelas mãos de Maria que podem ajudar a clarear na nossa mente e na nossa prática espiritual, quando a gente fizer as nossas práticas de orações, para consolidar cada vez mais a percepção de dar nome aos bois, como a gente vem falando, e de perceber esses degraus de tentação quando eles acontecerem conosco, ok? A primeira coisa é aquilo que o nosso próprio Senhor nos diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E complemento ainda com outra frase, Jesus ali no Horto das Oliveiras, em sua agonia, ele diz aos apóstolos: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o próprio Cristo, Deus encarnado, disse isso. Porque ele se encarnou, ele se fez homem como nós, menos no pecado, mas não na tentação. Jesus foi tentado. E por que eu estou dizendo isso? Quando nós entendemos que o próprio Cristo foi tentado, ele foi tentado no deserto, em ter, em poder, em ser. Ele foi tentado. Mas qual foi a resposta dele ao demônio? A palavra de Deus. Quando ele foi tentado em ser alguma coisa, ele respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele foi tentado a ter tudo daquilo que era do mundo, pode parecer estranho, no sentido de que, bem, mas ele era Deus, ele é dono de tudo. Mas ele estava encarnado, ele sentia, como nós sentimos as situações do dia a dia, as tentações sutis, e essas foram bem sutis. Aquilo que nós temos mais tendência e tudo mais. Ele foi tentado. Ele sentiu na pele, na alma, a tentação. Mas ele não aderiu à tentação. Essa é a diferença. Por isso que o nosso Deus, Jesus Cristo, encarnado, que nasceu da Virgem Santíssima, uma vez tentado para o ter, ele disse: não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em resumo, vigiar é ter consciência daquilo que nos tenta. Vigiar é sempre estar atento no dia a dia a situações de tentações diretas, como eu digo aqui no card anterior, as tentações diretas obsessivas, ou seja, aquilo que a gente tende a pecar mais, as tentações sutis e aquela tentação inversa,
de que a gente já possa se achar perfeito e começar a ditar aos outros o que deve ser feito e cair necessariamente no pecado da soberba. Deus, sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e se fez um como nós. E nós nos esvaziemos de nós mesmos, de todas as nossas pretensões e caminhemos com humildade. Isso é vigiar e orar, principalmente rezar, pegar aí o seu terço, ir à Santa Missa, confessar-se, faz parte de todas as práticas que nos enchem da graça dele para resistir às tentações em nossas vidas. Ok? Isso é suficiente? Deveria ser, mas nós somos frágeis e pecadores, nunca se esqueçam disso. A maior ideia de todos esses vídeos é para que a gente mantenha acesa na mente a ideia de que nós somos fracos, mas não no sentido de podemos e devemos deixar-nos levar pelas tentações, mas saber que a cada momento a possibilidade de cairmos é real, ela é real. E se cairmos, depois de tudo que foi falado aqui, depois da gente vigiar, orar, tem a confissão, colocar nas mãos de Deus, através da absolvição, o que nós somos, que somos pecadores e que seguimos caminhando e melhorando a nossa percepção e mudando para que a gente cada vez mais nos desviemos de tentações sutis e que não nos achemos mais do que ninguém por estar caminhando, tendo uma sese espiritual, por estarmos caminhando e amadurecendo espiritualmente. Isso nos faz mais misericordiosos com as pessoas que erram constantemente, porque nós percebemos que nós também podemos errar. Essa é a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus e a nossa misericórdia para com o próximo é um pouco diferente. Porque Deus é misericordioso porque Ele é todo bondade, Ele é nosso Pai. E nós somos misericordiosos com os outros porque nós também somos falhos. E podemos ser tão piores do que qualquer um. Simples assim. Isso cria em nós um caráter misericordioso e de atenção diante das possíveis tentações. E com a oração, a graça de Deus vai nos alimentando e aquilo que são tentações até sutis e obsessivas começam a perder força. E começamos a viver cada vez mais na graça de Deus e os pecados mortais começam a não fazer mais parte da nossa vida, os veniais sim, e hora ou outra podemos, não devemos, mas podemos por um motivo ou outro, talvez por tentações diretas, obsessivas, cairmos? Sim. Podemos, mas está aí a confissão para voltarmos desde o início com humildade. Ou seja, gente, não é uma receita de bolo. Tudo isso que eu estou falando para você é a vida real de um cristão que busca todos os dias melhorar o que pensa, o que fala, o que sente, o que faz. É um vídeo muito sincero, tá bom? E, para finalizar o vídeo, para você consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, São Luís Maria de Montfort, o santo da verdadeira devoção, que infelizmente as pessoas não conhecem muito os escritos dele, toda a espiritualidade, ele diz no Tratado da Verdadeira Devoção sobre os falsos devotos e os verdadeiros devotos, né? E ele dá nome aos bois, por quê? Para saber lidar com aquela situação. E quando ele fala de falsos devotos, ele não diz isso apontando para as pessoas, mas são situações que a gente também pode, no dia a dia, se deparar em nós. Por exemplo, na devoção à Virgem Maria, que ele fala que a devoção, que o devoto presunçoso é aquele devoto, até mesmo para afastar toda e qualquer má interpretação do que eu estou falando, é aquele devoto que fala assim, eu sou pecador mesmo, e como eu sou devoto da Virgem Maria, ela vai interceder por mim, Deus vai me perdoar dos pecados. Não é bem assim. Porque Deus é misericórdia, mas você e eu sabemos que responderemos pelos nossos atos. Então não é bem assim. A devoção, aí São Luís Maria de Montfort, um pouco mais para frente, fala dos verdadeiros devotos,
que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, ou seja, deve nos encaminhar para a santidade de vida. Então, uma vez devoto da Virgem Maria, eu não sou presunçoso ao ponto de acreditar que, sendo devoto dela, eu serei salvo, mas ao contrário, sendo devoto dela, olhando para a humildade dessa serva do Senhor e para as práticas interiores da devoção e práticas também exteriores, eu vou caminhar e melhorar e me converter todos os dias da minha vida até o último dia da minha vida. Estarei pronto? Nunca estaremos prontos. Nunca. Até o último dia da nossa vida. E no último dia da nossa vida, Deus ainda, por sua grande bondade, se formos perseverantes. Perseverante não é não cair. Perseverante não é ser perfeito. Perseverante é nunca desanimar e continuar caminhando. E no último dia da nossa vida, Deus ainda vai ter muita misericórdia da gente. Muita. Eu não tenho dúvida, pessoalmente, eu não tenho dúvida deste mundo. É só olhar o mundo como está. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai olhar para os nossos pequenos méritos, que com grande esforço nós evitamos as tentações e buscamos fazer o bem. Não basta só evitar a tentação, mas também temos que fazer o bem. Deus vai olhar para tudo isso e, com a sua grande misericórdia, vai nos acolher em seus braços por intercessão da Virgem Maria. Essa é a nossa esperança, correto? Beleza. E eu termino aqui esse vídeo dizendo o seguinte, que a Virgem Santíssima ela tem como um dever para seus consagrados. E no Tratado da Verdadeira Devoção, 209, um pouco mais para frente, São Luís Maria de Montfort diz: Maria, a estrela do mar, guia todos os seus fiéis servos a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna, desvia-os dos passos perigosos das tentações, leva-os pela mão nas sendas da justiça para o nosso crescimento espiritual e de vida. Sustém-nos quando estão prestes a cair, através da nossa prática exterior e interior. Então, a Virgem Santíssima nos mantém firmes e levanta-os quando caírem. Quando a gente cair, porque somos pecadores e não me cabe julgar ninguém porque e como caiu, só a pessoa fazendo o seu exame de consciência e diante do sacerdote, não cabe a vocês julgarem ou a mim julgar, mas a Virgem Santíssima levanta-o quando cair, porque simplesmente a pessoa para e diz: Ave Maria, Mãe de Misericórdia, ajude-me a levantar e reiniciar o meu caminho. Repreende-os como mãe caridosa quando cometem alguma falta, e até às vezes os castiga amorosamente. Talvez aí, sabe aquela frieza nas orações que muitas vezes a gente sente rezando o terço ou nas orações, e a gente, naquele nosso reinício depois de mancar com Deus, faz parte para que a gente amadureça, tá bom? Então é isso, gente. Aqui eu finalizo o Tratado da Verdadeira Tentação. Como viram, é apenas uma partilha para que a gente possa crescer em graça, em consciência de Deus na nossa vida, mas também no conhecimento de si mesmo, para que a gente possa saber evitar as tentações e, quando elas acontecerem, a gente tomar consciência e reiniciar o caminho, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e a Virgem Santíssima conserve a graça dele em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.